Hello, students! Aqui é a Teacher Geisa e apenas domine essa técnica e aprenda inglês com muita facilidade. Let's get started. Vamos começar? Trabalhar em inglês é work. Work. Repete com a teacher. Work. Mais uma vez. Work. Como se diz em inglês trabalhar? Work. Como uma enfermeira. As a nurse. As a nurse. Percebe que aqui nós temos S, terminou com consoante, a letra S, e A, imediatamente depois, é uma vogal. Quando você tem uma palavra que termina com consoante e a próxima é uma vogal, vamos ter um novo som. Então, em vez de você falar as a, diga as a, as a, as a nurse. Repita comigo. As a nurse. Mais uma vez. As a nurse. É importante você repetir, ok? Como se diz como uma enfermeira? Você lembra? As a nurse. Exato. Trabalhar como uma enfermeira. Work as a nurse. Work as a nurse. Work as a nurse. Junta tudo aí. Work as a nurse. Em vez de você dizer work as a nurse, que não é nada natural, na verdade, diga work as a nurse. Work as a nurse. Vou falar mais uma vez, você presta atenção, depois é você. Work as a nurse. Agora é você. Como se diz trabalhar como uma enfermeira? Work as a nurse. Exato. Você trabalha como uma enfermeira? Opa, já temos uma pergunta aqui, já tá ficando diferente. Do you work as a nurse? Aqui eu até coloquei essa palavra em rosinha para destacar que é um verbo auxiliar. O que significa verbo auxiliar? É um verbo que me auxilia, que me ajuda a transformar uma frase em interrogação, em uma pergunta. Então, no português, dizemos ou afirmamos: você trabalha como uma enfermeira. É uma afirmação. Quando vamos fazer uma pergunta, basta mudar o tom da nossa voz. Você trabalha como uma enfermeira? Só que no inglês, não basta mudar só o tom da nossa voz para fazer uma pergunta. Eu preciso de uma palavrinha extra, um auxiliador, um verbo auxiliar, para me ajudar a transformar essa frase em interrogação. Por isso eu coloquei aqui, né? Por isso que existe, na verdade, esse verbo auxiliar do. Do you work as a nurse? Muito simples, na verdade. Então é só você repetir aqui com a teacher. Do you work as a nurse? Muito bem. Então, como se diz em inglês, você trabalha como uma enfermeira? Do you work as a nurse? Exato. Próxima frase. Você trabalhou como uma enfermeira? Opa, aqui temos uma pergunta no passado. Então, como que fica? Did you work as a nurse?
Did you work as a nurse? Pois é. Então, na frase anterior era do, aqui é did. Então, did também é um verbo auxiliar, mas ele se refere ao passado. Quando eu quero encontrar uma informação no passado, eu uso did. Então, did you work as a nurse? Só toma cuidado com a sua pronúncia para você não falar did, né? Porque brasileiro gosta de falar did. Presta atenção, tá bom? Fala assim, ó. Did. Did you work as a nurse? Did you work as a nurse? Repete com a teacher. Did you work as a nurse? Muito bem. Então, como se diz em inglês, você trabalhou como uma enfermeira? Como se diz? Did you work as a nurse? Exato. É importante você repetir, porque você vai memorizando as informações aos poucos, vai raciocinando e depois a gente consegue fazer uma review, um challenge, alright? Você vai trabalhar como uma enfermeira? Opa, aqui tá no futuro essa frase, na verdade. Qual é o verbo auxiliar usado para perguntas no futuro? Will. Will. Will you work as a nurse? Repita comigo. Will. Mais uma vez. Will. Will you work as a nurse? Vamos dividir essa frase em duas? Então, repete só essa primeira comigo, ó. Will you work? Mais uma vez. Will you work as a nurse? Mais uma vez a segunda parte. As a nurse. Agora a frase inteira. Will you work as a nurse? Agora você. Muito bem. Como se diz, você vai trabalhar como uma enfermeira? Will you work as a nurse? Perfeito. Próxima frase, qual será que é? Você trabalharia como uma enfermeira? Opa! Então aqui estamos falando sobre uma hipótese, né? Hypothesis. Hipótese. Então, que verbo que eu uso aqui, hein? Would. Would. Would you work as a nurse? Would you work as a nurse? Would you? Então, só a palavra would se pronuncia assim, como eu falei, né? Would. Mas quando juntamos, fica would you? Would you? Repete com a teacher. Would you? Então, repita comigo a frase inteira. Would you work as a nurse? Mais uma vez. Would you work as a nurse? Aqui temos o verbo modal would. O que é um verbo modal? É um verbo auxiliar, assim como do, did, does. Mas a diferença é que ele tem algumas características e também ele não muda quando se trata de primeira pessoa, terceira pessoa do singular, né? Então, por exemplo, se eu quiser perguntar, você trabalha como uma enfermeira? Eu pergunto, do you work as a nurse? Beleza, porque eu perguntei para você, segunda pessoa do singular. Mas se eu perguntar sobre uma terceira pessoa, por exemplo, she, ela trabalha como uma enfermeira? Então eu não posso mais usar o do, eu tenho que usar o does. Então ficaria Does she work as a nurse? Já o verbo modal would é um verbo modal, que significa verbo auxiliar, ele não muda de acordo com o sujeito. Então, eu posso perguntar: Would you work as a nurse? Você trabalharia como uma enfermeira?
E se eu fosse perguntar sobre ela, uma terceira pessoa, ela trabalharia como uma enfermeira? Seria Would she work as a nurse? Would she work as a nurse? Não mudaria. Então, isso que é interessante dos verbos modais. Alright? Vamos repetir só mais uma vez. Would you work as a nurse? Isso, muito bem. Então, como se diz em inglês, você trabalharia como uma enfermeira? Would you work as a nurse? Perfect. Como será a próxima frase? Tcharam! Você poderia trabalhar como uma enfermeira? Opa! Aqui se trata de possibilidade, né? A última frase foi hipótese, aqui possibilidade. Você poderia? Em inglês é could. Could you work as a nurse? Could you work as a nurse? Repete aqui com a teacher. Could you work as a nurse? One more time. Mais uma vez. Could you work as a nurse? Como se diz em inglês? Você poderia trabalhar como uma enfermeira? Could you work as a nurse? Que interessante, né? Então vimos aqui os verbos auxiliares do, did, will, would, could. Claro que não dá para ver todos os verbos modais, verbos auxiliares, ou seja, verbos que ajudam o verbo principal da frase a mudar, a fazer ali o que eu quero que seja feito, né? Uma hipótese, uma possibilidade, um futuro, um presente, um passado. É para isso que serve os verbos auxiliares. Essa técnica vai te ajudar a montar várias frases, várias. Então, se você memorizar isso aqui, pronto, você vai dominar o inglês. Então, você precisa entender isso daqui, que é o esqueleto das frases. Alright? Morar no Canadá, live in Canada. Live in Canada. Repita comigo, live in Canada. Como se diz morar no Canadá? Live in Canada. Você mora no Canadá? Do you live in Canada? Lembra? Aqui o verbo auxiliar no presente, você mora é do. Por isso foi usado do. Do you live in Canada? Repete com a teacher. Do you live in Canada? Como se diz você mora no Canadá? Do you live in Canada? Você morou no Canadá? Did you live in Canada? Verbo auxiliar no passado, did. Repita comigo. Did you live in Canada? Mais uma vez. Como se diz você morou no Canadá? Muito bem. Did you live in Canada? Você vai morar no Canadá? Will you live in Canada? Repete com a teacher. Will you live in Canada? Mais uma vez. Como se diz você vai morar no Canadá? Exato. Will you live in Canada? Você moraria no Canadá? Would you live in Canada? Would you live in Canada? Repete com a teacher. Would you live in Canada?
Como se diz, você moraria no Canadá? Exato. Would you live in Canada? Você poderia morar no Canadá? Could you live in Canada? Could you live in Canada? Como se diz, você poderia morar no Canadá? Could you live in Canada? Muito bem. Viajar 2 vezes por ano. Em inglês é travel twice a year. Travel twice a year. Repete com a teacher. Travel twice a year. Mais uma vez. Travel twice a year. Como se diz viajar 2 vezes por ano? Travel twice a year. Muito bem. Você viaja 2 vezes por ano? Do you travel twice a year? Repete com a teacher. Como se diz você viaja 2 vezes por ano? Do you travel twice a year? Muito bem. Você viajou 2 vezes por ano? Did you travel twice a year? Repete com a teacher. Did you travel twice a year? Como se diz você viajou 2 vezes por ano? Ou você viajou 2 vezes no ano? Did you travel twice a year? Você vai viajar 2 vezes por ano? Will you travel twice a year? Repete com a teacher. Will you travel twice a year? Mais uma vez. Will you travel twice a year? Como se diz? Você vai viajar 2 vezes no ano? Ou por ano? Will you travel twice a year? Você viajaria 2 vezes por ano? Would you travel twice a year? Repete com a teacher. Would you travel twice a year? Muito bem. Como se diz em inglês, você viajaria 2 vezes no ano? Would you travel twice a year? Que dizer de você poderia viajar 2 vezes por ano? Could you travel twice a year? Repete com a teacher. Could you travel twice a year? Como se diz, você poderia viajar 2 vezes no ano? Could you travel twice a year? Muito bem. Ler histórias em quadrinhos. Em inglês é read comic books. Read comic books. Repete com a teacher. Read comic books. Mais uma vez. Read comic books. Muito bem. Como se diz ler histórias em quadrinhos? Read comic books. Você lê histórias em quadrinhos? Pergunta no presente simples, hein? Então, qual verbo auxiliar que é aqui? Do. Do you read comic books? Repete com a teacher. Do you read comic books? Como se diz, você lê histórias em quadrinhos?
Do you read comic books? Que dizer de você leu histórias em quadrinhos? Passado. Qual é o verbo auxiliar? Did. Did you read comic books? Did you read comic books? Repete aqui com a teacher. Did you read comic books? Como se diz? Você leu histórias em quadrinhos? Did you read comic books? Perfeito. Você vai ler histórias em quadrinhos? Qual é o verbo auxiliar que refere-se ao futuro? Will. Will you read comic books? Will you read comic books? Repete com a teacher. Will you read comic books? Como se diz, você vai ler histórias em quadrinhos? Exatamente. Will you read comic books? Você leria histórias em quadrinhos? Aqui temos uma hipótese, hypothetical situation, situação hipotética. Então, vamos usar o verbo auxiliar would. Would you read comic books? Would you read comic books? Repete com a teacher. Would you read comic books? Como se diz em inglês, você leria histórias em quadrinhos? Would you read comic books? Você poderia ler histórias em quadrinhos? Aqui temos uma possibility, possibilidade. O verbo auxiliar usado nessa situação é could. Verbo auxiliar ou verbo modal? Could you read comic books? Could you read comic books? Repete com a teacher. Could you read comic books? Como se diz, você poderia ler histórias em quadrinhos? Could you read comic books? Muito bem. Que dizer de se exercitar de manhã? Em inglês é exercise in the morning. Repita comigo. Exercise in the morning. Mais uma vez. Exercise in the morning. Como se diz se exercitar de manhã? Exercise in the morning. Já sabe o que vai acontecer, né? Vamos fazer várias perguntas com exercise in the morning. Claro que você já sabe. Então vamos lá, vamos praticar. Apenas domine essa técnica e você não vai mais esquecer esse assunto aqui. Você vai usar muito no seu inglês, no dia a dia, para várias situações. Vamos lá? Você se exercita de manhã? Acho que você já decorou, né? Do you exercise in the morning? Então repete aqui com a teacher. Do you exercise in the morning? Como se diz, você se exercita de manhã? Do you exercise in the morning? Próxima pergunta você já sabe qual que é, né? Passado. Vamos confirmar? Você se exercitou de manhã? Did you exercise in the morning? Repete com a teacher. Did you exercise in the morning? Como se diz, você se exercitou de manhã? Did you exercise in the morning? Qual que é o próximo verbo auxiliar, hein? Já decorou? Você vai se exercitar de manhã? Futuro. Will. Will you exercise in the morning?
Repete com a teacher. Will you exercise in the morning? Agora só as primeiras duas palavras dessa frase. Will you? Will you? É um trava-língua para você? Então é só você treinar, que aí você vai superar. É simples. O treino é tudo. Vamos lá? Will you? One more time. Mais uma vez. Will you? Agora a frase inteira. Will you exercise in the morning? Tem que abrir bem a boca para poder falar essa frase aqui. Aliás, todas as frases. Não pode ter preguiça, tá bom? Abre bem a sua boca para você conseguir falar tudo direitinho. Will you exercise in the morning? Como se diz, você vai se exercitar de manhã? Will you exercise in the morning? Você se exercitaria de manhã? Acho que em português está mais difícil de falar do que em inglês, hein? Exercitaria. Que difícil. Vamos lá. Would you exercise in the morning? Would you exercise in the morning? Mais uma vez com a teacher. Would you exercise in the morning? Como se diz você se exercitaria de manhã? Would you exercise in the morning? Último verbo modal desse conjuntinho aqui de palavras, de frases, né? Exercise in the morning. Você poderia se exercitar de manhã? Possibilidade. Tá claro aqui para você, não tá? Então é could. Could you exercise in the morning? A palavra could sozinha é could, mas quando você junta com outra palavra, você tem um novo som. E isso acontece com a maioria das palavras em inglês, que terminam com consoante e a próxima imediatamente depois começa com som de vogal. Então a palavra you, embora comece com uma consoante que é y, temos o som de vogal. Então could you. Temos um novo som por causa do D, que é uma consoante, do could, e o som de vogal do you. Então, could you, could you, could you. Repete com a teacher, could you. Mais uma vez a frase inteira. Could you exercise in the morning? Conseguiu falar rápido? Vamos falar mais uma vez devagarzinho, para depois você falar rápido. Could you exercise in the morning? O morning, né? Não pode ter preguiça de falar a letra R, tem que puxar bem, tem que ser bem caipira, sabe? Morning. Entende? Então, agora vamos falar naturalmente. Could you exercise in the morning? E aí, como que você se saiu? Como se diz em inglês? Você poderia se exercitar de manhã? Could you exercise in the morning? Ir dormir à meia-noite. Em inglês é go to sleep at midnight. Go to sleep at midnight. Você também pode dizer go to sleep. Go to sleep ou go to sleep. Tanto faz. Repete com a teacher. Go to sleep at midnight. Como se diz ir dormir à meia-noite? Go to sleep at midnight. Você vai dormir à meia-noite? Do you go to sleep at midnight? Repete com a teacher. Como se diz você vai dormir à meia-noite?
Isso mesmo. Do you go to sleep at midnight? Você foi dormir à meia-noite? Did you go to sleep at midnight? Repete com a teacher. Muito bem. Como se diz você foi dormir à meia-noite? Exato. Did you go to sleep at midnight? Você vai dormir à meia-noite? Will you go to sleep at midnight? Repete com a teacher. Só mais uma vez. Will you go to sleep at midnight? Como se diz você vai dormir à meia-noite? Will you go to sleep at midnight? Você iria dormir à meia-noite? Would you go to sleep at midnight? Repete com a teacher. Como se diz você iria dormir à meia-noite? Would you go to sleep at midnight? Perfeito. Você poderia ir dormir à meia-noite? Could you go to sleep at midnight? Repete com a teacher. Como se diz você poderia ir dormir à meia-noite? Could you go to sleep at midnight? Perfeito. Lavar a louça em inglês é do the dishes. Do the dishes. Repete com a teacher. Do the dishes. Como se diz lavar a louça? Isso mesmo. Do the dishes. Assim que possível. Em inglês é as soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Repete com a teacher devagarzinho, ó. As soon as possible. Agora a frase inteira. As soon as possible. Muito bem. Agora, como se diz em inglês, assim que possível? As soon as possible. Muito bem. Lavar a louça assim que possível. Do the dishes as soon as possible. Do the dishes as soon as possible. Repete com a teacher. Do the dishes as soon as possible. Só mais uma vez. Do the dishes as soon as possible. Muito bem. Como se diz lavar a louça assim que possível? Muito bem. Do the dishes as soon as possible. Você lava a louça assim que possível? Do you do the dishes as soon as possible? Eu preciso chamar a sua atenção aqui para a palavra do, que aparece duas vezes. O primeiro do é somente o verbo auxiliar, eu preciso dele para criar uma pergunta, lembra? Sem ele eu não consigo. E o outro do é o verbo principal da frase, que é lavar a louça. Claro que se você for traduzir literalmente, sozinho, do é fazer, né? A gente sabe disso. Porém, aqui no contexto lavar a louça, é isso que tá aqui, do the dishes. Então você precisa aceitar, tá bom? É sobre isso. E aí, muita gente, quando vai criar uma pergunta, acha que tá errado colocar o do duas vezes. Só que não.
Um do não tem nada a ver com o outro. Um é verbo auxiliar, o outro é o verbo principal. Então, sim, você pode colocar o do duas vezes numa mesma frase, sem problema nenhum. Você vai perceber nas outras frases que o segundo do vai continuar em todas elas e só a primeira palavra que vai mudar, que é o verbo auxiliar. Isso vai ficar mais claro para você. Então, eu só queria deixar claro essa questão, tudo bem? Então, repete aqui com a teacher. Do you do the dishes as soon as possible? Agora é com você. Como se diz, você lava a louça assim que possível? Do you do the dishes as soon as possible? Muito bem. Você lavou a louça assim que possível? Did you do the dishes as soon as possible? Did you do the dishes as soon as possible? Repete com a teacher. Certo. Então vamos relembrar? Como se diz, você lavou a louça assim que possível? Isso mesmo. Did you do the dishes as soon as possible? Você vai lavar a louça assim que possível? Will you do the dishes as soon as possible? Will you do the dishes as soon as possible? Pode repetir, student. Exatamente. Então, como se diz, você vai lavar a louça assim que possível? Will you do the dishes as soon as possible? Muito bem. Tá percebendo aí? O do não sai do lugar, né? Pois é. Congratulations! Então, você aprendeu como colocar aí os verbos auxiliares no lugar certo. Você pode perceber que could, would, will, do, did é sempre usado antes do sujeito. Coincidentemente, em todas as frases aqui dessa aula, o verbo auxiliar foi a primeira palavra que apareceu em cada frase. Mas isso nem sempre vai acontecer, tá bom? Mas isso é assunto para outro vídeo. O que você tem que saber é, o verbo auxiliar tem que vir antes do sujeito. Sujeito é a pessoa. Pode ser you, he, she, it, ou um nome pessoal que represente esse pronome, essa forma de tratamento, que é he, she, it e assim por diante. Tá bom? Congratulations! Veja agora as respostas para cada pergunta. Você trabalha como uma enfermeira? Do you work as a nurse? Sim, eu trabalho. Yes, I do. Não, eu não trabalho. No, I don't. Então, se uma pergunta foi usado do, na resposta você vai usar o mesmo verbo auxiliar. Yes, I do. Na negativa, no, I don't. Se for outra pessoa aqui, por exemplo, she, que é ela, o verbo auxiliar usado aqui seria does, D-O-E-S. Então a resposta seria yes, she does ou no, she doesn't. D-O-E-S-N apóstrofo T. Então esse verbo auxiliar aqui na resposta, yes, I do, no, I don't, que é o do e don't especificamente, ele substitui a palavra trabalhar. Sim, eu trabalho. Em vez de você dizer yes, I work, você diz yes, I do. Se por acaso você quiser usar work, aí você tem que completar totalmente a frase. Você precisa dizer yes, I work as a nurse. Por isso que o do tá aqui para substituir a palavra work, que já vai daí entender que a resposta é positiva, afirmativa. Assim é bem mais fácil, não é verdade? Você trabalhou como uma enfermeira? Did you work as a nurse? Você já conhece. Sim, eu trabalhei. Seguindo a mesma linha de raciocínio da frase anterior, vamos usar o verbo auxiliar na resposta também.
Yes, I did. Não, eu não trabalhei. No, I didn't. Esse é o verbo auxiliar usado para responder perguntas no passado. O mesmo verbo auxiliar que você usou na pergunta, você usa na resposta. Você vai trabalhar como uma enfermeira? Will you work as a nurse? Sim, eu vou. Yes, I will. Não, eu não vou. No, I won't. Repete aqui com a teacher. Won't. Isso mesmo, mais uma vez. Won't. Won't é a abreviação de will seguido de not. N-O-T. Abreviação, ok? Você trabalharia como uma enfermeira? Would you work as a nurse? Sim, eu trabalharia. Yes, I would. Não, eu não trabalharia. No, I wouldn't. Yes, I would. No, I wouldn't. Wouldn't é a abreviação de would mais not. N-O-T. Então, toda vez que você tiver ali uma pergunta com would, com certeza você pode responder com would também. Negativa, wouldn't. Você poderia trabalhar como uma enfermeira? Could you work as a nurse? Sim, eu poderia. Yes, I could. Não, eu não poderia. No, I couldn't. Repete com a teacher. Yes, I could. No, I couldn't. Podemos pronunciar couldn't também, tá bom? Vou fazer as últimas 5 perguntas e você responde da forma que você acabou de aprender. Não vou deixar a resposta aqui na tela. Vou te dar apenas um tempinho para você praticar. Do you work as a nurse? Que resposta você deu aqui? Did you work as a nurse? Será que foi yes, I did ou no, I didn't? Will you work as a nurse? Que será que você respondeu, hein? Would you work as a nurse? E aqui? Que dizer de could you work as a nurse? Muito bem, então você teve esse tempinho aí para você praticar. Congratulations! Agora vamos fazer um challenge. Eu separei aqui apenas algumas frases, não todas, tá bom? Dessa aula de hoje e vamos relembrar. Eu vou te dizer aqui em português e aí você me diz como se diz em inglês. Eu vou te dar um tempinho, claro, para você relembrar. E aí, se você anotou em algum lugar, tenta não olhar para você realmente tirar só da sua memória, tá bom? Então vamos lá? Como se diz em inglês, você trabalha como uma enfermeira? Do you work as a nurse? Muito bem. Próxima pergunta. Você morou no Canadá? Did you live in Canada? Exatamente. Próxima pergunta. Você vai viajar 2 vezes por ano? Will you travel twice a year? Muito bem. Próxima pergunta. Você leria histórias em quadrinhos? Would you read comic books? Mais uma pergunta.
Você poderia se exercitar de manhã? Como se diz? Could you exercise in the morning? Muito bem, congratulations. Yes, congratulations. Parabéns pela sua participação. Essa técnica de usar verbos auxiliares para criar frases em diferentes tempos verbais te ajudou? Deixe o seu like, se inscreva no canal, listen and repeat. Assista esses outros vídeos aqui que eu vou deixar na tela final e também na descrição do vídeo. Aqui no canal nós temos muito conteúdo para te ajudar a melhorar o seu inglês. See you!